Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos aqui comentar sobre essa entrevista que foi publicada no dia 18 de julho e, na verdade, foi feita no dia de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho, e está causando muita polêmica porque aqui Monsenhor Viganò fala sobre esse novo Papa, que as pessoas, a princípio, se empolgaram muito e que agora está mostrando realmente de onde ele veio e onde que ele quer chegar. Então nós queremos aproveitar aqui essa entrevista para fazer esse comentário, porque nós sabemos que as coisas que Monsenhor Viganò diz são muito produtivas para o nosso entendimento. E a partir daí também nós podemos comentar a respeito de outras coisas que estão inseridas nesse contexto e que são importantes para a nossa consciência de católicos e de pessoas que querem, de fato, fazer a vontade de Deus, compreender qual é a situação da Igreja e manter a nossa fé católica. Sobretudo, esse é o objetivo fundamental das conferências que nós fazemos aqui, para instruir as pessoas sobre a verdadeira fé católica apostólica romana, que nós tivemos a graça de conhecer, de aprender e estamos tendo a graça de manter até hoje. Então, com isso nós partilhamos para as pessoas e, ao mesmo tempo, exortamos as pessoas que estão no erro ou que estão ainda na confusão, para que elas compreendam também e possam aderir à verdade da fé revelada. Então esse tal de Stephen Cox é um americano que fez essa entrevista com Monsenhor Viganò, que na verdade tem somente uma pergunta. Então a questão é saber o que Monsenhor Viganò diz hoje a respeito de Leão XIV. Então ele está aqui perguntando: Excelência, muitas das decisões de Prevost indicam que ele deseja continuar no caminho herético de seus antecessores. Então aqui o entrevistador já está bem informado da coisa. Inclusive, agora teve um que fez também ali um comentário num vídeo esses dias em francês, mostrando que, ao contrário do que as pessoas pensam, nesses últimos dias aí, esse novo Papa, entre aspas, ele mudou 9 coisas que dizem respeito à tradição da Igreja. E aí você encontra, principalmente no Brasil, que as pessoas são mais ingênuas, então você encontra muitos vídeos de pessoas que defendem essa estrutura aí, que se apresentam como católicos, dizendo que não, que ele está voltando coisas, olha, voltando costumes tradicionais, valorizando a religião e tal. É o contrário. Está destruindo de uma forma mais organizada e mais efetiva o que o Francisco já tinha destruído. Só que a lógica é o seguinte: agora ele aproveita do que o Francisco já fez. Então quer dizer que esse serviço sujo mais pesado já foi realizado. E agora ele vem com toda fineza para destruir o que falta. Então nessa pergunta esse Stephen vai continuar dizendo que, particularmente, o caminho sinodal traçado por Jorge Bergoglio vem sendo aí o mesmo caminho de Robert Prevost. E muitos parecem acreditar que ainda é necessário dar-lhe tempo. Então tem muitas pessoas também que fazem comentários ali nos vídeos que nós fazemos sobre esse tema, dizendo: não, mas ele ainda não deu tempo ainda da gente saber o que ele vai fazer e tudo. E devemos manter a esperança de que as coisas vão melhorar. Mas parece que a agenda de Prevost é bastante clara e que o silêncio
ou dar-lhe o benefício da dúvida pode ser uma oportunidade para escândalo de omissão ou para falsas esperanças. Com certeza, né? Porque você ficar em silêncio esperando toda a vida, não, vamos esperar mais um pouquinho, você está sendo omisso. Então ele pergunta, o que o senhor pensa desses argumentos e como os católicos devem encarar esse pontificado entre aspas? Então aqui, olha, o próprio entrevistador já coloca pontificado entre aspas. E isso, Monsenhor Viganò mantém no seu site para mostrar que ambos estão ali se apresentando como pessoas que não reconhecem a validade deste Papa. Então, um pontificado de pouco mais de 2 meses após o seu início, quer dizer que ali já deu tempo das pessoas perceberem, como eu disse, de onde ele veio e onde que ele quer chegar. E nós podemos inclusive dizer que, segundo o cânon 188, mesmo que ele tivesse sido validamente eleito, e isso que as pessoas não entendem, que para que uma pessoa seja validamente eleito Papa, ele tem que ter a fé católica antes de ser eleito. Se ele não tem, ele não é validamente eleito Papa, porque uma pessoa não pode entrar no pontificado da Igreja Católica se essa pessoa não pertence à Igreja Católica. Então não é possível uma pessoa entrar no Supremo Pontificado se ela não pertence à Igreja Católica. Como que uma pessoa pertence à Igreja Católica? Pelo batismo, pela profissão da fé completa. Então quer dizer, não é um caso de um leigo que não entende muito e tal, e ele acha que ele professa a fé católica. Então enquanto ele acha que ele acredita em tudo que a Igreja ensina, ele é católico. Agora, um sujeito que é bispo, um sujeito que é uma autoridade, ele tem que ter consciência de tudo que a Igreja professa. Inclusive, quando ele é sagrado bispo, ele tem que fazer uma profissão de fé completa. É obrigatório. Ele tem que ler ali todos os artigos da fé católica, tem que prometer que ele vai defender aquilo. Então é impossível você considerar que um bispo não conhece a fé e ele está ali de boa vontade acreditando em tudo que a Igreja ensina. Não. Ou ele é católico de verdade ou ele é um apóstata. Então quer dizer que esse tal Prevost já foi eleito apóstata. Portanto, a sua eleição não é válida. Agora, mesmo que ele tivesse uma eleição válida, pelo cânon 188 do direito canônico, ele já teria agora decaído do seu cargo. Porque esse cânon diz claramente que quando uma pessoa tem um cargo importante na igreja e essa pessoa faz uma declaração ou toma uma atitude que é considerada uma renúncia da fé, um ato de apostasia, então essa pessoa imediatamente perde o seu cargo. Que aquilo ali é considerado uma renúncia tácita. E isso seria o caso de Leão XIV, caso ele tivesse sido eleito validamente naquilo que ele já fez e que ele já disse nesses 3 meses aí, ele já teria sido expulso daquele cargo que ele está exercendo na igreja. Então, Monsenhor Viganò responde aqui, dizendo, olha, nenhum de nós pode julgar o foro interno. Quer dizer que a gente não vai julgar a pessoa, falar assim, eu acho que ele é pecador, eu acho que ele é herético, eu estou vendo no olhar dele, né? Não. Então é isso que a gente tem que entender. Por isso que Jesus diz, não julgueis, não sereis julgados. Então, as disposições interiores com as quais a pessoa age ou fala, somente Nosso Senhor, que vê o fundo dos corações, é que vai julgar. Mas nós não podemos deixar de dar a nossa opinião sobre o foro externo, ou seja, sobre os efeitos e consequências que as ações ou declarações de uma pessoa podem ter em geral ou em um contexto específico. Então é isso que nós fazemos.
Muitas vezes a gente faz ali uma conferência, a gente diz uma coisa e as pessoas depois vêm dizer nos comentários: ó, você está julgando, pare de julgar. Não, nós não estamos julgando. Julgar é você querer saber uma coisa que a gente não tem como saber. Que depende da vida interna da pessoa. A pessoa guarda aquilo no coração, no segredo da vida dela. Agora, o que a pessoa disse, o que a pessoa fala abertamente ou faz publicamente, nós somos obrigados a julgar. Por quê? Porque é julgando as coisas que nós vemos e que nós escutamos é que nós podemos discernir. Então, as coisas internas a gente não julga. E Jesus mesmo disse, não julgueis. Mas as coisas externas, nós temos que julgar. Por quê? Porque nós temos que fazer um discernimento constante para nós estarmos sempre numa direção correta da nossa vida. Então, é isso que nós temos que fazer. E isso se aplica, segundo aqui o arcebispo Viganò, a Leão, cuja eleição é vista por muitos como um sinal de mudança em relação ao período desastroso da usurpação bergogliana, embora não haja evidências que sugiram isso, ou seja, que mostrem que esse tal Leão XIV realmente está tomando um caminho diferente daquele que Francisco tomou. Então, como nós já explicamos em outras conferências também, de fato, as ações de governo, nomeações e declarações públicas de Leão estão se multiplicando, demonstrando seu completo alinhamento com seu antecessor de triste memória. Então não tem o que dizer. Se as pessoas têm argumento, então mostrem os argumentos. Não fiquem inventando. Não fiquem falando ali em torno de uma quimera, de um castelo de areia que eles estão construindo. Essa que é a verdade. Por quê? Porque nós estamos vendo que as ações, as nomeações, declarações públicas desse homem estão todas alinhadas, não só com o Vaticano II, não, com o próprio Francisco. Tem nada de Bento XVI, ainda que fosse, né? Bento XVI estava, não, está um pouquinho melhor já. Não, é de Francisco para pior o que ele está dizendo. Então veja bem, eu mesmo, diz ali Monsenhor Viganò, como acredito que muitos notaram nos dias imediatamente posteriores à eleição, preferi me abster de expressar publicamente opiniões sobre Leão, com comentários que pudessem parecer precipitados. Então nós fizemos, inclusive, outras conferências falando disso, que Monsenhor Viganò, a princípio, estava muito silencioso, não falava nada. E estava meio estranho. E aí, justamente, faz 15 dias que nós fizemos uma conferência dizendo que, infelizmente, ele estava considerando Leão como um verdadeiro Papa e tendo alguma esperança nesse novo pontificado aí. Mas, graças a Deus, como nós comentamos na semana passada, Monsenhor Viganò acordou enquanto é tempo e percebeu, através dessa nova missa ecológica que ele criou, que, de fato, nós não podemos esperar nada desse novo impostor que é uma cobra criada por Bergoglio. Então, isso aqui nós já provamos também através de outras conferências, que esse tal Robert Prevost, desde mais de 20 anos, que ele está sendo preparado por Bergoglio. Porque o Bergoglio já sabia que ia ser Papa. Como João XXIII também sabia que ia ser Papa antes da sua eleição. Essas pessoas são preparadas pelas sociedades secretas. E eles sabem que eles vão chegar a ser papas muito antes. Eles não têm surpresa nenhuma na hora que chega no conclave ali, o nome deles vai sair. Por quê? Porque aquilo ali é uma preparação. Então todos os cardeais que são pertencentes a essas lojas, a essas sociedades secretas, eles já recebem da própria loja o nome. Ele às vezes nem conhece, mas ele já recebe o nome. Ó, você vai votar em tal pessoa. Porque todos já estão de acordo com aquele indivíduo ali e ele já foi preparado antes.
Ele já sabe exatamente o que ele tem que fazer. Ó. Tem que fazer isso, tem que nomear tal pessoa, tem que convocar tal coisa, tenho que impedir tal coisa. Ele já sabe. Tudo é planejado. Desde João 23 que é assim. Eles estão trabalhando dessa forma, com um método. E é uma coisa que envolve muito dinheiro, envolve muito poder, então eles não brincam, eles fazem a coisa tudo já dentro de uma programação. Então, o Monsenhor Viganò está aqui admitindo que no começo ele também se deixou levar por essa farsa, se enganou com o camaleão, porque, na verdade, de leão, para defender a fé, porque, na verdade, esse era o nome, né? Todos os outros 13, a exceção de Leão VIII, que foi um antipapa, todos os outros 13, na verdade 12 leões na história da igreja defenderam com um papado válido o catolicismo. E foram verdadeiros leões na defesa da fé. Enquanto que esse agora é um camaleão. Ou seja, alguém que sabe disfarçar muito bem, que ele tem assim bons modos, assim, tem um jeitinho mais educado, mas totalmente alinhado com o sistema. Então o próprio Monsenhor Viganò foi enganado. Então ele diz que após pouco mais de 2 meses, creio ser possível encontrar coerência nas ações e declarações de Leão com o caminho traçado por Bergoglio. E talvez aquela selfie improvisada que ele fez com a irmã Nathalie Beccard e outros membros da elite sinodal com o Papa recém-eleito hoje adquiram um significado que pode ter escapado à maioria inicialmente. Então quer dizer que quando esse Leão XIV foi eleito, alguns dias depois ali, ele fez ali uma selfie, né, bem esquisita ali, você pode ver a foto, com essa freira chamada Nathalie Beccard. Quem é essa mulher? Essa mulher é uma das superpoderosas que o Francisco colocou ali no Vaticano. Essa é uma das poucas mulheres que tem ali hoje que mandam até mesmo nos bispos. Porque ela é secretária do sínodo. Então é ela que chega ali e diz, ó, vocês são bispos, vocês façam assim, façam aquilo, comecem a fazer assim e tal, porque nós vamos trabalhar dessa maneira. Então essa mulher tem uma influência enorme. Inclusive essa revista Forbes, que é uma revista famosa no mundo inteiro, ela colocou essa mulher como uma das mulheres mais influentes do mundo. Então você veja quem que está mandando hoje na igreja. Dessas freiras que não usam hábito, jamais, nem numa solenidade, jamais você vai ver ela de hábito. Véu, então, nem pensar. Ela está sempre com aquele cabelão bem arrumado, passa no salão, faz o cabelo, faz a unha, toda maquiada, e assim ela se apresenta perante todos esses bispos para chegar ali e mandar. Por quê? Porque ela está recebendo poder. E ela disse, inclusive, numa entrevista, que a gente pode depois, num outro momento, comentar, ela disse isso, que agora é irreversível. As mulheres vão tomar o poder na igreja. Inclusive, ela está influenciando os bispos na França, de tal maneira que ela criou um cargo e já tem 15 bispos que aceitaram a proposta dela. O cargo é o seguinte, que o bispo nomeia um vigário geral. O vigário geral é aquele padre que comanda junto com o bispo, é o braço direito do bispo na diocese. E ela então sugeriu agora para ter uma chanceler, que é uma mulher que vai, junto com o vigário geral, comandar toda a diocese. Então, já tem 15 bispos que aceitaram fazer a proposta da irmã Nathalie Beccard, de tal forma que eles nomeiam o vigário geral e nomeiam junto uma mulher. Não precisa ser uma freira, pode ser uma leiga também. Mas essa mulher é por quê? Porque dizem eles que um homem não pode mandar porque ele não tem sensibilidade, ele não conhece essas coisas, então tem que ter sempre uma mulher mandando junto, para ver se está certo o que ele está fazendo. E se ela não concorda, também não pode fazer. Então é assim que eles estão resolvendo. Tem muitas pessoas que acham isso lindíssimo, maravilhoso, olha que abertura e tal. Só que isso aí é um prejuízo para a própria igreja. Porque não é assim. Né? Não é assim que foi feita a igreja. Então, Leão XIV está dando aí muita corda para esse tipo de irmã.
que o Francisco colocou em altos cargos. Inclusive, nós podemos perceber que nos 12 anos que Francisco ficou ali como falso papa, ele avançou mais na Revolução do que todos os outros anos, desde o início do Vaticano II até ele. Então quer dizer que a coisa foi muito mais acelerada, principalmente nos 2 últimos anos. Perceba bem, em 2 últimos anos ele fez mais coisa, depois da Pachamama, ele fez mais coisa do que nos outros 5 primeiros anos. Então isso aqui é importante a gente perceber também. E Monsenhor Viganò notou muito bem que, juntamente com essa irmã Nathalie, a elite sinodal, que são as pessoas que comandam agora essa nova igreja sinodal, está muito afiada junto com esse novo pontificado, entre aspas. A mensagem que podemos extrair dessa selfie, que é acompanhada pelos sorrisos felizes e satisfeitos de muitos eleitores ultraprogressistas, entre eles o cardeal Kupik, de Chicago, que está ali muito bem entrosado com o Robert Prevost, e que apareceram na loja após a fumaça branca. Então, quer dizer que após a eleição desse homem, apareceram justamente aqueles cardeais péssimos que estavam ali já em torno da eleição dele. É que o caminho sinodal do qual a igreja bergoliana e pós-bergoliana não pode, de forma alguma, se desviar, já foi traçado. E que Leão foi eleito no 4º escrutínio como continuador do mandato sinodal e não do munus petrino, que é, no caso, o cargo de Papa. Então essa frase aqui eu destaco porque muitas pessoas vão perceber nessa frase, uma frase muito inteligente, que é uma forma de dizer que ele não é Papa e nunca foi, mas que ele é alguma coisa. O que ele é? Ele é continuador do presidente dessa igreja sinodal. Então ele vai continuar esse mandato. É uma coisa evidente. Então, isso aqui é interessante por quê? Porque isso é uma frase antitese. Que hoje em dia o que domina o mundo, que a gente chama non unacum aí, que se apresenta como católicos que estão ali querendo manter a igreja, é o pessoal da tese. E esse pessoal da tese é outra gente enganadora que se diz verdadeiros católicos, mas que na verdade estão continuando o mesmo projeto galicano de Monsenhor Lefebvre. E que só atrapalhou a igreja até hoje. Porque o que bloqueia a igreja católica verdadeira para continuar o seu caminho são os chamados tradicionalistas. E dentre esses tradicionalistas, os piores são as pessoas que se dizem da tese. Por quê? Porque eles são os mais escondidos ali, os mais disfarçados, mas eles têm uma doutrina perversa, que é herética, e que considera que o fulano é verdadeiramente eleito, é um papa válido, mas que não pode exercer o seu ministério porque ele está em heresia. Quer dizer, isso é um absurdo. A igreja jamais pode ensinar uma coisa dessa, porque ele não pode ser um papa válido e ao mesmo tempo ser herético. É uma coisa impossível. Percebe? Então, o Monsenhor Viganò está falando uma coisa muito interessante, por quê? Porque ele está dizendo, ó, de fato ele tem alguma coisa lá no Vaticano. O que é o cargo dele? O cargo dele é chefe dessa nova igreja sinodal e ele foi eleito para isso. Mas ele não foi eleito como papa. É outra coisa. Percebe? Então a tese é destruída por essa frase e isso aqui também dá força para as pessoas entenderem por que nós não podemos participar jamais de um sacramento de um padre que professa a tese ou de um bispo que professa a tese. Por quê? Porque essas pessoas estão em plena comunhão, apesar de eles mentirem e dizer que não tem comunhão, eles têm comunhão sim com o Vaticano, porque eles reconhecem a validade daquele papado. E nós podemos também confirmar essa explicação no próprio discurso que Leão XIV fez agora, dia 17 de julho. Você veja, no dia seguinte dessa entrevista, Leão XIV fez um discurso. E esse discurso que passou despercebido, nós estamos mostrando aí as fontes. Você pode procurar no site do Vaticano, inclusive.
esse discurso traidor do dia 17 de julho foi a pior coisa que ele já disse até hoje. Porque nesse discurso aí, ele vai negar o próprio papado. Ele vai dizer que não existe uma primazia de uma sé. Mas simplesmente existem bispos, cada um com a sua sé, ou seja, com a sua sede, né, com o seu governo, e eles vão partilhar entre eles o poder da igreja, ou seja, essa jurisdição e esse governo da Igreja Católica. E isso é uma grave heresia, além de ser uma renúncia do papado e uma negação do papado. Não é de forma alguma um verdadeiro monarca, sucessor de São Pedro, alguém que tem jurisdição total sobre toda a igreja, como nós lemos na Constituição Pastor Aeternus do Concílio Vaticano I. Porque o sínodo bergogliano, ao qual Robert Prevost adere, é o anti-Vaticano I. Percebam isso. O Vaticano II é só uma enganação, milhares de palavras ali para enganar as pessoas. Mas ele ainda não dá o golpe final. O que dá o golpe final é o sínodo. E esse sínodo sob a sinodalidade aí que eles inventaram é o golpe final. Ou seja, é a destruição do Vaticano I que foi jurada pelos inimigos da igreja, que o Vaticano I é o concílio mais violento, mais forte e mais preciso que vai dar o checkmate no mundo moderno e vai dar o checkmate também em todos os inimigos da igreja. É como se fosse o acabamento mais perfeito de todos os outros concílios. E justamente porque esse concílio Vaticano I foi odiado, então eles juraram de morte o concílio Vaticano I e falaram, ó, nós vamos, decorrer de pouco tempo, nós vamos destruir. Então eles levaram 150 anos, mas destruíram. Em 150 anos eles trabalharam para destruir o concílio Vaticano I com o sínodo sobre a sinodalidade. E aí diz ainda Monsenhor Vigano, vou ser direto, o lobby sinodal espera que Leão empreste legitimidade canônica a um processo subversivo de desapropriação do papado. Uma espécie de abdicação voluntária do monarca em favor de um parlamento. É isso que está acontecendo. É uma abdicação voluntária do monarca, quer dizer que o Papa vai renunciar ao seu cargo em favor do parlamento. E o que é o parlamento? É o sínodo, né? Não só bispos, mas mulheres, como essa irmã aí, que mandam. E aí eles vão colocar a igreja democrática. É o último passo da revolução. Que, em resposta à renúncia ao poder de jurisdição e governo, o reconhece como primado de honra, também utilizável no plano ecumênico. Daí o discurso de Prevost no dia seguinte. Percebe? Tudo está ligado. Num paradoxo jurídico, esse lobby exige que o titular de um direito divino exerça a autoridade suprema para lhe transmitir esse direito, algo que o Papa não pode fazer. Esse golpe eclesial deve levar às suas consequências extremas o processo revolucionário inaugurado no Vaticano II com a colegialidade episcopal da Lumen Gentium. Tá vendo? Então já tinha iniciado ali, só que levou agora ao golpe final dessa revolução. Estendendo o governo da Igreja Católica aos leigos e às mulheres, em completo detrimento do vínculo indissolúvel entre poder da ordem e poder de jurisdição. Então quer dizer que só as pessoas que têm o poder da ordem que podem governar. Não tem como, na igreja, você dar governo para quem não tem o poder da ordem. É o sacramento. A igreja é feita em forma de sacramento. Então não tem como separar o sacramento do governo. Mas eles estão fazendo isso. Por outro lado, a extensão às mulheres de funções anteriormente reservadas a clérigos abre uma oportunidade prática para a introdução de funções paraministeriais como diaconisas e ministras não ordenadas, que já está acontecendo há muito tempo. E tem muitas mulheres que acham que estão servindo a Igreja de Deus sendo ministras da Eucaristia, sendo que elas estão colaborando para a destruição do catolicismo, pensando que estão ajudando. Então elas têm que parar com isso, né? E perceber que isso são funções que não condizem com a mulher, porque ela não recebeu o sacramento da ordem. É a função de quem tem o sacramento da ordem, para ser diácono, para ser ministro. Isso também não pode ser ignorado como cumprimento da Agenda 2030,
Por quê? Porque uma das bases da Agenda 2030 é igualdade de gênero. Não pode colocar a mulher abaixo do homem, sendo que foi Deus que criou. Não sou eu que estou mandando, sou eu que sou machista, é Deus que fez assim. Ele falou, a mulher é para ser coadjutora do homem. Ela vai ajudar o homem, a referência dela é o homem. É o homem que preside e ela ajuda. Se não é assim, não é segundo a vontade de Deus. Nem na família, nem na igreja. Depois ele diz, não sei se meus irmãos e fiéis se dão conta da ameaça mortal que essa ação subversiva e fraudulenta representa para a Igreja Católica. Então, quer dizer, por isso que eu vejo que essa carta é muito bem escrita e ela é histórica. Ela não só traz uma grande polêmica, mas ela está sendo uma referência para nós. Essa carta aqui é carta para ser lida no concílio que vai ser feito no futuro quando a igreja tiver que ser restaurada, para eleger um verdadeiro papa. Isso aqui é para ler e para falar assim, vamos ler aqui para a gente saber o que estava acontecendo e vamos pegar essa mesma direção para nós restaurarmos os princípios da igreja. Então, Monsenhor Viganò diz que a mesma coisa que a Revolução fez nas nações católicas está sendo agora realizada no nível eclesial. Percebe? Então, a mesma revolução que aconteceu nos governos das nações, agora estão fazendo no governo da igreja. Abolindo a monarquia de direito divino e substituindo-a pela fraude da soberania popular, enquanto na realidade o objetivo é transferir o poder para as mãos de uma elite e transformá-lo em tirania. É exatamente isso. A sinodalização ou a pseudo-democratização da igreja, nesse sentido, constituirá o instrumento e a causa da sua destruição, exatamente como já ocorreu na esfera civil. Eles fazem a revolução, implantam a democracia, todo mundo diz, que coisa linda a democracia e tal, depois vem a tirania. A tirania que é a expressão final dessa democracia. É o que a gente já está vendo hoje na sociedade civil. Ok? Você não pode falar nada, qualquer coisa você está condenado. E veja, essa aversão à sagrada realeza do papado manifesta todo o ódio de Satanás, pois nos reis católicos e no romano pontífice resplandece a sagrada majestade de Cristo, rei e pontífice que reina do trono da cruz. Então, quer dizer, é exatamente isso que nós estamos sempre ensinando. Monsenhor Viganò resumiu aqui numa frase aquilo que todas as pessoas deveriam saber. Não adianta a gente fazer remenda, não adianta a gente ficar aí com os partidos de direita. Não, é tudo ou nada. Ou você tem reis católicos e você tem um romano pontífice, quer dizer, pessoas que governam por direito divino, ou então você vai ter Satanás no poder, esquece o resto. O que pode acontecer eventualmente é nós podermos ajudar esses regimes republicanos democráticos votando em partidos que sejam alinhados com a proposta da igreja. Mas, de qualquer forma, esses partidos só servem à causa de Cristo, rei e pontífice, né, como era o caso, por exemplo, daquele presidente do Equador, que inclusive foi morto pela maçonaria. Então, eles só estão a serviço de Cristo, rei e pontífice, se eles realmente estão a serviço de um verdadeiro papado e se eles estão a serviço também desse movimento para restaurar as verdadeiras monarquias. Porque, do contrário, tudo isso vai ser vão. Então, por isso que nós insistimos com a questão da tese, porque as pessoas que ensinam essa tese, na verdade, eles perdem essa consciência de que não é a estrutura que dá poder a um papa, mas é Deus que dá poder a um papa. Então, o poder vem de Deus. Deus é que confirma, assim como Deus confirmou São Pedro, através da fé. Então, Pedro tem que fazer a confissão da fé para que ele seja confirmado como pontífice. Então, não só os que propagam ou ensinam essa tese de que ele pode ser um papa válido e ao mesmo tempo pode ensinar o erro, mas aqueles que dizem
que são não unacum ou então totalistas, mas que aceitam a tese como uma proposta válida, como uma coisa que é aceitável e que seria também uma hipótese teológica, essas pessoas também estão alinhados com a destruição da igreja. Porque eles estão, de certa forma, dando credibilidade para o erro, para a heresia, e fazendo com que os falsos papas, de alguma forma, sejam legitimados. Mesmo que seja através da estrutura que eles representam. Então, por isso que Monsenhor Vigano diz ainda que essa democratização, apenas nominal, porque na realidade o poder reside no lobby, implica necessariamente uma burocratização da igreja. E sabemos que a burocracia é uma das principais ferramentas de controle da maçonaria. Isso aqui é verdade, né? Então, cada vez mais eles estão organizando a igreja dessa forma burocrática, ou seja, uma forma bem organizada, assim, bem sintonizada entre si, mas, através disso, aumenta o controle da maçonaria ou das sociedades secretas em geral sobre todo o sistema. Então, eles têm o controle sobre toda aquela rede daquele sistema, porque esses burocratas, sob o pretexto de procedimentos democráticos e sinodais, podem manipular assembleias, direcionar votações, moldar consensos e fazer parecer que uma proposta surge espontaneamente da base, quando na verdade ela foi cuidadosamente elaborada por aqueles que gerenciam todo o aparato organizacional do sínodo. Então é uma ficção colossal, um engano que replica a desintegração da sociedade civil após 1789. Então, como nós também explicamos em outras conferências, esse 1789 é a data da Revolução Francesa, portanto, a data em que esse poder maçônico começou a tomar conta da sociedade. Começando pela França, que era o foco central do cristianismo, e depois se expandindo por todos os outros países, até chegar no mundo inteiro. Uma fraude que também levará ao terror, à ditadura de um corpo sem rosto e sem nome, que promulgará dogmas climáticos e novos pecados contra o meio ambiente, excomunhões para quem nega o dogma da inclusão LGBTQ+, e o fará em nome da Igreja Sinodal. E já estão fazendo, né? Porque eles nos excomungam, eles nos ridicularizam, eles nos proíbem de celebrar missas, eles fazem todo o inferno na nossa vida porque nós não estamos de acordo com essa sinodalidade. Nesse caso, porém, não há um rei Luís XVI para ser colocado na guilhotina, porque o monarca, no caso ali, aquele que se apresenta como Papa, já se curvou aos ídolos globalistas. E sua rendição parece convicta e desejada, quase planejada com antecedência. Aos que persistem em idealizar a imagem de leão, segundo um modelo certamente reconfortante, mas que não corresponde à realidade, aconselho a avaliar os fatos como eles são e não tentar adaptá-los aos seus próprios desejos. Começo com um fato incontestável. Robert Francis Prevost foi nomeado prefeito do dicastério para os bispos e criado cardeal em 2023 pelo próprio Bergoglio. E se Bergoglio tivesse a mais vaga suspeita de que Prevost não seria coerente com a sua linha de governo, jamais o teria elevado ao cardinalato, nem o teria colocado à frente de um dicastério estratégico como aquele que decide sobre as nomeações de bispos. Então isso é uma coisa evidente e nós já comentamos isso também outras vezes. Vejo que Leão representa o modernismo com rosto humano, porque os outros talvez representaram ali o modernismo com aquele rosto animalesco, uma coisa bem desfigurada, enquanto que agora é um rosto humano, um rosto mais elevado, e que o seu jeito inegavelmente persuasivo e afável possa realmente enganar muitos, especialmente os católicos conservadores, levando-os a criar uma imagem virtual do Papa que, no entanto, não parece ser corroborada pela realidade. Então aqui coloca católicos conservadores entre aspas, obviamente, porque eles não são católicos, porque se eles fossem católicos teriam a noção da doutrina e não iam acreditar nessa enganação aí
do camaleão. O período entre Anúncio Vobis, que é aquela apresentação daquele que foi eleito no conclave, e a promulgação da Missa Votiva Verde, trouxe à tona uma série de pronunciamentos sobre diversos temas, que nos mostram um leão plenamente comprometido com a eclesiologia conciliar e sinodal, com a única diferença em relação ao seu antecessor, de ter um comportamento mais polido. Então, de fato, como o Monsenhor Viganò observa aqui muito bem, esse homem é muito bem preparado e ele tem realmente um comportamento assim, bem polido, bem educado, uma pessoa que sabe se comportar, sabe sorrir na hora certa, sabe cumprimentar bem as pessoas, não tem aquele jeito despachado de Bergoglio que saía chutando tudo e saía tirando a mão das pessoas que queriam beijar a mão dele, quer dizer, uma coisa bruta, né? De repente vem outro ali e tem um comportamento educado, correto e bem afável, então as pessoas vão pensar, agora sim, né, temos um Papa de verdade. Mas não basta isso. Tem muitas pessoas virtuosas, afáveis e muito gentis que colaboraram para a Revolução ou que foram grandes nomes do protestantismo ou de seitas heréticas. Então, não é porque a pessoa tem virtudes ou tem qualidades que ela necessariamente está a serviço de Deus. Porque para nós estarmos a serviço de Deus, nós temos que aderir à fé. Aderir à fé católica não é meia dúzia de coisas, é nós termos todo o corpo completo da fé que foi revelada e que foi confirmada pela Igreja através de todas as decisões dogmáticas. Então, isso essas pessoas não têm. Então, por isso diz aqui Monsenhor Viganò, não nos esqueçamos de que durante a psicopandemia, o arcebispo Prevost não hesitou em apoiar a narrativa pró-vacinação, recomendando o uso de máscaras, o distanciamento social e o cumprimento das normas sanitárias inúteis e nocivas da OMS. Seus recentes apelos a uma conversão verde empregam uma terminologia teológica que transforma uma teoria psicoambientalista anticientífica, impregnada de neomalthusianismo e gnosticismo, em uma religião da natureza, muito mais apresentável, a qual o chefe da Igreja de Roma, que é uma figura-chave do globalismo, se curva totalmente. Então quer dizer que esse novo chefe dessa nova Igreja de Roma apóstata agora se torna uma figura-chave desse globalismo que depende dele não só para dizer que o que eles estão fazendo está certo, mas também para criar esse contexto místico em torno dessa loucura ecológica que eles estão fazendo hoje em dia no mundo, com o objetivo de destruir, inclusive, a produção agrícola correta, que é feita por pessoas trabalhadoras, pessoas que têm noção das coisas e que querem, pelo menos, alimentar o mundo com o seu trabalho. E nem isso eles não estão deixando mais fazer. Por quê? Porque os objetivos são outros. E ali existe realmente uma tendência de criar uma religião gnóstica ou panteísta e, ao mesmo tempo, fazer com que, em nome da saúde ou em nome da conservação das árvores, nós possamos fazer muitas coisas que normalmente as pessoas não aceitariam. Então isso daí é muito perigoso, por isso é que ele continua dizendo, mas se os arquitetos da Agenda 2030 são descaradamente inimigos de Nosso Senhor e da sua Igreja, se as suas falsas emergências servem para legitimar falsas soluções que envolvem o extermínio de parte da humanidade e a escravização dos sobreviventes, como pode um Papa, pergunto-me, não perceber a enorme responsabilidade moral que assume ao ratificar o golpe de Estado da nova ordem mundial? Então quer dizer que é uma pergunta importantíssima para as pessoas pensarem. As pessoas não estão percebendo que ele está ali atuando como um funcionário da nova ordem mundial. Simplesmente isso. Como julgará o tribunal da história e o tribunal infalível de Cristo, Rei e Pontífice, essa traição ao munus petrino? Leão encontra-se numa encruzilhada. Escolher o caminho amplo e confortável do consenso do mundo e dos inimigos de Cristo
e perder a sua alma juntamente com o rebanho que lhe foi confiado pelo Senhor, ou escolher o caminho estreito e íngreme de seguir Cristo e retornar à tradição no testemunho heróico de Cristo e de Cristo crucificado. Então quer dizer que esse seria o caminho correto. Como nós já vimos, ele não vai tomar e vai continuar fazendo o que lhe foi pedido nesse caminho de traição e de negação da fé. Então diz aqui Monsenhor Viganò, concluindo, que chegou a hora de encerrar de uma vez por todas a experiência conciliar com os seus terríveis fracassos e devastação em todas as frentes. Persistir nesse caminho de autodestruição e perdição suicida significa responsabilizar-se por uma ruína anunciada, em vez de denunciá-la e combatê-la com todos os meios. Então veja aqui uma carta objetiva que o arcebispo Monsenhor Carlo Maria Viganò acaba de publicar nessa entrevista, e nós damos todo apoio nesse sentido. Continuamos rezando para que ele seja firme naquilo que ele está dizendo. Então, que Deus nos ajude. Inclusive, essa semana nós vamos celebrar, dia 1º de agosto, uma festa que foi abandonada no calendário novo, mas que é muito importante, que é justamente a festa das cadeias de São Pedro. São Pedro Advíncula. Então, essa festa das cadeias de São Pedro mostra que a Igreja Católica celebrou não somente as relíquias dessas cadeias, dessas algemas que prenderam São Pedro, verdadeiro Papa, mas que a Igreja Católica também teve consciência, desde o seu início, das perseguições e sofrimentos que os papas teriam que ter para defender a verdadeira fé católica. Então, por isso que muitos papas sofreram, foram mártires e estiveram dispostos a derramar seu sangue todas as vezes em que a fé foi ameaçada. E, inclusive, até hoje, em Roma, tem essa Basílica de São Pedro Advíncula que guarda as relíquias das algemas das cadeias de São Pedro. Então, vamos invocar a força dessas algemas, ou seja, dessa prisão, desse sofrimento de São Pedro, juntamente com a força de todos os papas mártires e de todos os papas que sofreram, para que caia a máscara, para que acabe essa impostura e para que a Igreja Católica volte a resplandecer na pureza da sua fé e na manifestação inequívoca da confissão da fé católica que foi anunciada em todos os tempos. E que Deus permaneça conosco e que Ele nos dê coragem e virtude para perseverarmos nessa mesma fé.